Olá, gente. A aula agora é sobre a origem da filosofia. Mas vamos lá, por que alguém estuda filosofia? Por que eu estudei filosofia? Por que eu, professora Elaine Cieiro, resolvi em algum momento da minha vida estudar filosofia? Bom, eu estudei filosofia porque lá no ensino médio eu tive aula de filosofia e era a aula que eu mais gostava. Quando eu comecei a entender que a filosofia se fundava no questionamento sobre o mundo, sobre a sociedade em que eu vivia, eu me interessei em conhecer, em descobrir que conhecimento era esse, que talvez pudesse me tornar capaz de olhar para o mundo onde eu vivia e dizer não para algumas situações. Então, eu estudei filosofia porque eu sempre quis questionar as regras, o mundo, por que as coisas eram de um jeito e não de outro, por que eu tinha que me submeter a determinados tipos de autoridade, por que as pessoas tinham medo de falar sobre política. Pois é, eu tenho 42 anos, né? Eu peguei o finalzinho ali de um período turbulento na história do Brasil, então eu quis estudar filosofia porque eu queria entender que o mundo era esse construído que eu talvez não pudesse questionar. Então, estudar filosofia para mim foi muito importante. E quando eu falo sempre sobre a origem da filosofia, o que mais me deixa satisfeita é poder olhar para vocês, para você que está assistindo essa aula e falar, olha só, lá na Grécia Antiga, a origem da filosofia ela está intimamente relacionada ao questionamento dos mitos. Porque, veja bem, houve uma expansão comercial grega. Tá? Então, vocês podem ver aqui no mapa que essa expansão comercial, ela acontece. Quando a expansão comercial acontece, os gregos eles começam a ter contatos com outros povos, com outras culturas, entendendo cultura como algo produzido pela sociedade. A cultura, ela muda conforme o tempo e conforme o local, por isso possui caráter histórico e social. Então, se eu entendo que o mito é uma construção cultural, se eu entendo que o mito não faz parte da natureza, então, se ele é construído, ele pode ser questionado e desconstruído. Então, a filosofia nasce fundamentalmente do questionamento. Então, quando os gregos começam a ter contatos com outros povos e começam a perceber que outros povos tinham outros deuses, tinham outras formas de perceber e explicar o mundo, eles começam a pensar, será que tudo que eu acredito está certo? Você se perguntou se tudo que você acredita até hoje está certo? Quem diz para você o que é certo? Quem diz o que é errado? Você já pensou sobre isso? Olha como isso é interessante, porque quando a gente vai falar sobre o mito pode ser compreendido como aquilo que a razão não consegue explicar, e aí criamos uma explicação mítica, como uma alegoria, por exemplo, para explicar algo que a razão não consegue explicar. Racionalmente fica muito difícil fazer com que o outro entenda, mas o mito pode ser entendido também como uma construção social. E se é construído, pode ser questionado e desconstruído. Então, obviamente que a moeda foi importante porque facilitou a atividade comercial. É óbvio também que a escrita foi importante para o registro da cultura. Gente, mas a escrita não é importante só para o registro da cultura. A escrita é muito importante para o registro das leis. Porque outra coisa interessante também é que a Grécia sai de um modelo político aristocrático, onde poucos exerciam o poder e definiam como as coisas deveriam ser, sem leis registradas por escrito, ou seja, sem normas jurídicas, e os gregos, quando eles saem desse período da aristocracia para a democracia, eles começam a perceber que é possível registrar as leis por escrito. Vamos lá. Qual é a importância do registro de uma lei por escrito? A impessoalidade dessa aula, o mais importante para vocês é a questão da impessoalidade das leis, porque está intimamente relacionado esse assunto à nossa vivência. Porque quando você olha no noticiário a seguinte informação, imagine que, hipoteticamente, policiais em confronto com criminosos terminem numa ação desastrosa com o óbito de várias pessoas inocentes, incluindo crianças. E você começa a ver nos noticiários esse tipo de informação com frequência.
Aí você pensa assim, poxa, mas por que aquelas pessoas estão no meio daquela confusão? Só tem esse meio de combater o crime? Por que se morre tanta gente? Por que isso continua? Então, esse tipo de questionamento faz com que a gente fique pensando assim, será que existem leis no nosso país para protegerem aquelas pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade? Que estão numa condição que podem perder a vida num confronto? Então, será que existe outro meio? Como se posicionam os nossos governantes, nossos legisladores, quem faz as leis? Então a gente começa a pensar o seguinte, poxa, se lá na Grécia Antiga a questão da lei registrada por escrito já era um meio de garantir a impessoalidade, por que hoje na nossa sociedade eles têm pessoas numa situação de extrema pobreza, que podem inclusive perder a vida? E por que outras pessoas não estão nessa situação? Aí entendemos a questão da desigualdade, a questão da produção e da aplicação das leis. Então, a lei que garante a vida, ela existe para todo mundo? Será que os nossos governantes pensam em outros meios, em outras formas de operações policiais para garantir a integridade física e psicológica de pessoas que estão em situação de extrema pobreza? E por que estão? Outra coisa muito interessante também, que eu adoro falar sobre a questão da impessoalidade das leis, é a questão da Constituição Federal Brasileira. Aquela Constituição promulgada em 1988, divulgada em 88, é uma Constituição que nós entendemos que serve para todos os brasileiros. Só tem um problema. Tudo que está ali, todos os brasileiros têm acesso. Então, toda vez que você pensar na Grécia Antiga, você vai pensar, caramba, lá na Antiguidade já houve a preocupação com a impessoalidade das leis. Que o que está registrado por escrito sirva de modo igual para todo mundo. Poxa, mas no Brasil nós ainda precisamos lutar por isso. Por que isso acontece? Então, quando surge a filosofia, surge a partir do questionamento dos mitos. Surge a partir de uma vivência que as pessoas não tinham. Começaram a ter contatos com outros povos que percebiam o mundo de outras formas e essas pessoas começaram a se perguntar se tudo que elas acreditavam realmente era verdade. Só que elas começaram a questionar também o mundo que as cercava. Os primeiros filósofos, eles ficaram conhecidos como pré-socráticos ou naturalistas. Eram filósofos que olhavam para a physis, para a totalidade de tudo que existe, pensavam assim, será que existe um elemento que teria dado origem a tudo isso que eu estou vendo? Será que isso é possível? E entre tais filósofos pré-socráticos, dois se destacaram, o Parmênides e o Heráclito. Ele é o filósofo que escreveu sobre a questão do banho no rio. Vocês já devem ter escutado essa frase. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio porque você já mudou no segundo banho e as águas também. E é muito comum que as pessoas confundam ele com o Tales de Mileto. Pensem que a arqué para o Heráclito é a água, mas não é. A arqué para o Heráclito é o fogo, porque o fogo está, segundo ele, em constante movimento e é capaz de produzir tudo que ele está contemplando. Esses primeiros filósofos, eles vão dar origem ao que conhecemos hoje como biologia, como química, como matemática, como física. A filosofia é uma disciplina, uma área de conhecimento interessante, porque ela, ao mesmo tempo em que questiona, em que nos leva a questionar a realidade, ela nos faz pensar também sobre a estrutura do universo, sobre o mundo em que nós vivemos. Então, esses primeiros filósofos, eles dão origem ao que conhecemos como álgebra, geometria, química, física, biologia, matemática, e tudo isso é muito legal, porque assim nós entendemos o porquê de estarmos estudando determinadas coisas na escola. Porque não tem aula que você pensa assim, nossa, por que eu estou estudando isso? Por que isso é importante? Porque lá atrás, alguém se preocupou com a origem do universo e encontrou meios para entender o universo através dessas áreas de conhecimento e foram os filósofos pré-socráticos. Em resumo, aprendemos na aula a importância da filosofia, aprendemos a origem da filosofia, entendemos a importância da impessoalidade das leis e mais, aprendemos por que estudamos química, física, matemática, biologia e qual a importância disso para a experiência humana. Quem quiser tirar uma foto da lousa, pode ficar à vontade. Até a próxima aula!